honra, toda a glória seja dada ao Senhor Jesus. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso devocional 40 dias de jejum e oração e devocional. Estamos aqui juntos para a glória de Deus. Toda a honra e glória seja dada a Ele. A paz para vocês, graça e paz. Deus abençoe todas as que estão chegando aqui no ao vivo. Seja bem-vinda, Roseni, Simone. Eita glória. Deus abençoe a vida de vocês também, tá? A Ele seja a honra, a glória e louvor. Começamos mais um dia, mais uma semana. E estamos juntos aqui. Tem sido bênção, né? A Ele seja a glória, seja o louvor. Bom dia, Juliana, Ana, Cristina. Mandei mensagem para você, Ana. Bom dia, bom dia. Poderoso Deus, poderoso Deus. Poderoso Deus. Gente, que alegria, né? Agora, de novo, Daniel, ele é acionado, né, pelos novos reis. Nabucodonosor parte, vai ficar o filho dele. E também o filho dele não vai ficar no poder, mas a gente vai entender essa história. E depois já tem mais um rei. Deus é poderoso quando nós nos posicionamos. A sua história não vai ser a mesma nesse ano de 2026. Preste atenção. Você se posicionou, você se colocou na brecha para aprender, para estar aqui no devocional, para estar fazendo um jejum. Não tem como ser. Tá tendo turbulência, tá tendo resistência, tá tendo problemas diversos. É ou não é? É porque eu sei que é assim que funciona. Foi diferente para Daniel? Não. Ele também teve perseguição, a gente vai ver aqui uma perseguição básica. Porque o texto que nós vamos ler mostra que Daniel não tinha nada que o acusasse. Ele era íntegro, honesto. Mas eles vão caçar alguma coisa para poder te destruir. Mas não vai, porque o Deus que é justo, Ele te recompensará. Deus é um Deus de justiça, gente. A gente vai ver aqui na história deles. Essas duas histórias de hoje, tá? Estou amando fazer isso porque a palavra ela começa a falar comigo quando eu estou estudando, quando eu estou pesquisando. E parece que é um pão mesmo, sabe? É um pão nosso de cada dia. Cada hora eu vejo Deus me alimentando nas situações que eu estou vendo, que eu estou vivendo, que eu já vivi. Eu vejo assim e falo, gente, incrível, incrível. Como está aqui nas escrituras, né? Muito bom, né? Então vamos embora. Seja o domínio. Pai, nós queremos te agradecer por essa manhã tão preciosa, essa manhã maravilhosa de consagração, de devocional, em comunhão com as nossas irmãs. Pai, fica conosco, fala profundamente novamente conosco. Derrama, Senhor, do teu bálsamo. Derrama, Senhor, da tua graça. Peço uma bênção especial para cada uma que está aqui, aquelas que vão entrar no ao vivo, as que vão entrar pelo YouTube. Senhor, fala com elas, dá direção, abre a visão, dá discernimento espiritual para elas resolverem as questões dessa semana, Pai, no nome de Jesus. Sobretudo, Senhor, derrama sobre elas uma paz que excede todo entendimento, uma alegria, um vigor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, igreja? Ontem fomos para os cultos. Ontem fui para um culto na minha igreja, onde nós estamos congregando atualmente. Gente, que palavra, né? Deus fala conosco em todo lugar. Gente, a igreja é do Senhor. Seja qual for a igreja que você vá, a gente vai ver aqui, ó, Deus ele tem um controle e domínio do sistema. É Ele que está ali. Os homens podem tentar fazer, mas
Deus está vendo o teu coração. Amém? Deus está vendo a tua entrega. E é sobre isso. Então, não deixe de congregar. Apesar de tudo que você está vendo, não deixa de congregar, de servir, de ser útil, né? E esteja aqui conosco no Vida Plena, aprendendo ferramentas de preparação. Ministério Vida Plena é isso. Ministério Vida Plena de Intercessão, ele tem esse propósito de capacitar você, de ferramentar, de trazer uma estrutura, uma disciplina espiritual para você se fortalecer e você poder ser útil, servir aonde você estiver. Então, nós nos reunimos no ao vivo, né? Nós reunimos nos devocionais, nós reunimos nos cultos que nós fazemos de reunião de intercessoras, que acontece às sexta-feira, mas por conta do nosso tempo de devocional, nós estamos apenas aqui. Mas vamos voltar sexta-feira para a gente fazer o nosso encontro, onde nós oramos, nós guerreamos, nós trazemos testemunhos, palavras. É muito bom participar também. E nós temos os nossos encontros, os encontros presenciais, que acontecem 2 vezes no ano. No primeiro semestre a gente faz um, e esse ano vai ser no dia 30 de maio de 2026, cai num sábado, vai ser pela manhã. Já agenda aí para você estar comigo lá, tá? É uma benção, é um tempo de Deus falar conosco. Alinhamento para você, intercessora, para que você receba ali uma palavra de direcionamento de Deus para sua vida, tá? E depois a gente faz um momento de comunhão. E também acontece no segundo semestre, geralmente em novembro. E eu quero muito que você esteja lá. Se você ainda não teve, e você que já foi, não deixe de ir novamente. Deus, ele é poderoso e sempre nos surpreende com coisas novas, né? Com palavras, com pessoas. E é um tempo muito bom. Amém? Que Deus te abençoe. Esse é o nosso Ministério Vida Plena de Intercessão. É um lugar para você estar sendo acolhida, estar sendo preparada, estar sendo direcionada no espiritual, para você dar fruto, e muito fruto na presença do Senhor. Amém? Deus te abençoe. Nós também temos nossa mentoria, Mentoria Vida Plena. A mentoria ela é um espaço para você poder ser acolhida, ser ouvida, sem julgamento. Thalita, eu preciso conversar, eu preciso trazer a juízo algo que me incomoda, algo que aconteceu, algo que eu ainda carrego culpa por isso. Então, eu quero te dizer que aqui é esse lugar para você ser ouvida, com a minha experiência de mais de 10 anos de liderança na igreja, como esposa de pastor, fazendo gabinete, e meus 32 anos de casamento. Então, a gente tem bastante experiência para contar, para trocar, para ensinar, e todos esse ministério, né, na área de intercessão, de libertação, onde Deus tem me trazido para eu poder frutificar, ser curada, né? Passei por processo de cura, processo de libertação, e ainda estou vivendo, porque a gente sempre tem alguma coisa para se libertar. E aí, a partir disso, isso virou um ministério para eu poder te ajudar, tá bom? Então, procura aqui nosso suporte na bio, tá? Chama ela lá, fala, eu queria informações sobre a mentoria que eu gostaria muito de passar. E não é somente o atendimento, você tem 2 atendimentos para que a gente possa no primeiro te acolher, ouvir, e a gente vai fazer orações de renúncia, de quebra, daquilo que a gente identificar espiritualmente, que possa ainda estar sendo, ainda estar trazendo culpa, estar trazendo uma brecha aberta para que o demônio possa te acusar, porque ele não pode mais, porque Jesus já pagou por você. Mas, em Tiago capítulo 5,16, diz assim, ó, confessai as vossas culpas uns aos outros para sarar, para que vocês sareis. Então não é para perdão do seu pecado, porque o perdão do seu pecado Jesus já pagou. Se você confessou e deixou, alcançou a misericórdia. Esse momento aqui é para você ser sarada da culpa, do peso, daquilo que está te levando, carregando, né? E que você não quer carregar mais. Amém? Então esse é a nossa mentoria.
procura nossas equipes aqui, pode também chamar a Juliana e ela vai estar transmitindo para a gente o seu pedido, tá bom? Dentro da mentoria Vida Plena, você tem uma plataforma que eu fiz várias aulas, muita aula que nós temos lá, e eu deixei gravada para você, como um bônus para você ter um material para poder te ajudar nesse fortalecimento da sua fé. Então, tem PDF lá, tem bônus, tem livros. Então, assim, muito importante e é muito interessante essa mentoria, tá bom? Deus te abençoe. Seja bem-vinda a todas vocês. Seja bem-vinda, Elaine. Deixa eu ver quem tá mais aqui. Rose, Cris. Aí, Rosilene tá aí. Rosilene tá sempre dizendo, né, o quanto a mentoria foi importante para ela. Trouxe, né, muita libertação, né, Rosilene? Também. Cris tá aí também. Então, gente, é um espaço de acolhimento, de orientação. É muito bom, muito bom. Vamos lá. Dado aqui o nosso recado, eu quero falar para vocês algo muito importante dessa lição de hoje. Amém, amém. Ó, Cris falando aí, para mim foi uma bênção. Destrava, gente. É algo assim que, por exemplo, às vezes você está num aprisionamento tão grande e você sabe que tem alguma coisa que está te incomodando e falta um esclarecimento. Quando você vem para a mentoria ela é feita a partir das experiências que eu já vivi, de pessoas que eu já atendi, das experiências que eu tenho de gabinete, do discernimento que o Espírito Santo me dá, porque é algo que eu vou gerando isso em oração, vou gerando isso em jejum. Então a outra pessoa, ela pode te dar uma luz, te dar uma orientação, orar com você em algo que talvez você não estava percebendo. E a partir dali destrava a sua mente, destrava o seu comportamento. Você passa a enxergar, você passa a ficar leve. E o Espírito Santo continua fazendo a obra. Então, o Senhor, ele separou pessoas, ele levanta pessoas para nos ajudar. A gente não pode deixar de buscar ajuda. Num lugar que você confia, num lugar que você tenha, assim, que você vê que é idôneo, né? Pessoas idôneas, pessoas que têm compromisso com a verdade. Se você ficar saindo falando para qualquer um, não vai resolver. Não vai te dar aquilo que você precisa. Então, vai no profeta. Lembra de Eliseu? Lembra de Sunamita? Geazi, no meio do caminho, falou assim, ó, tá tudo bem com você? Ela tá tudo bem. Vai bem com seu marido? Vai bem com seu filho? Vai bem. Tava tudo pegando, tava tudo difícil. Mas ela sabia que o Geazi, por mais que ele trabalhasse com o profeta, ele foi direcionado por ele não ia poder fazer muita coisa. Ela queria ir direto no homem de Deus para poder ela obter a resposta. Então, às vezes, Deus levanta homens e mulheres, ministérios para isso. Tá? E tá tudo bem. É uma orientação, é uma base bíblica para você poder se orientar. Então, vale a pena procurar. Tá? Hoje em dia, nós temos as nossas lideranças nas igrejas? Tem. Mas, às vezes, a liderança ela não está preparada para esse tipo de conversa. Ela vai te orientar. É bom que você, se você tem confiança no seu líder, procura ele. Conversa com ele, com a líder. Mas, às vezes, ela não tem condições e às vezes, não é o chamado dela. Né? E a gente, hoje, Deus levanta a partir dessa ferramenta, né? Você pode conhecer outras pessoas. Foi assim que eu fui. Eu fui no Ministério de Intercessão, de Libertação, né? Você já sabe. E chegando lá, eu vivi uma experiência que eu falei, poxa, quase 40 anos de igreja, eu não tive essa experiência. E tá tudo bem. Chegou o meu tempo, chegou minha hora, chegou o meu momento. E assim chegou para você, vai chegar o conhecimento, tá? Às vezes a gente se fecha na nossa bolha religiosa e às vezes eles não permitem inconscientemente
que você saia. Então você fica ali e às vezes eles não têm suprimento suficiente para passar. A palavra é o nosso suprimento, sim, mas às vezes você não entende, às vezes você está no desespero. Aí você precisa buscar um profissional, não é? Um profissional da saúde, quando você está doente. Você procura um profissional da saúde mental, quando você está com as suas emoções abaladas, destruturadas, com feridas. Você procura um profissional da saúde mental. E você procura um profeta, uma pessoa de Deus, uma mulher que tem uma experiência de vida com o Espírito Santo, que você já acompanha, para tratar a sua saúde espiritual. Quando nossos líderes espirituais eles têm essas condições, é excelente. Mas o que nós oferecemos aqui é um aconselhamento, é um acolhimento, é uma orientação básica, bíblica e também ferramentas, mapeamentos, para você ir se identificando. Aulas, lives, então é algo muito mais completo para você poder ser livre de todo peso espiritual. Tem pessoas que veio de religiões de matriz africana, foi nascida ali, foi crescida ali, tudo bem, foi a sua mãe ensinou isso e tá tudo bem. Até que você conhece Jesus. Você agora conheceu o lado espiritual da palavra de Deus, a verdade que liberta. Mas lá você já fez tantas coisas e você sente ainda que tem um peso, uma opressão que você carrega. Tem pessoas que vêm assim, Thalita, eu já tenho 10, 15, 20 anos de crente e eu vivi muita coisa lá dentro e eu sinto a opressão disso e eu quero desamarrar essas coisas que eu amarrei. Entende? No nosso seminário, por exemplo, de heranças espirituais, a gente trata sobre isso e ora sobre isso. Por isso que tanto a mentoria quanto os seminários é para crente. Crente que já está há muito tempo no evangelho, mas vieram de outras religiões. E vive esse peso. Isso não tem a ver com a sua salvação. Você está salvo. Isso tem a ver com processo de restauração. Processo de santificação, que é outra coisa. Não tem a ver com a sua salvação. Você já está salvo. O que Jesus tinha que fazer por você, ele fez, que foi morrer na cruz para te salvar. E no momento que você entrega a sua vida para Jesus, ali acontece o processo da salvação. O seu nome é escrito no livro da vida. Aí tudo que você fez aqui na terra vai ficar automático, some? Claro que não. Claro que não some. Agora eu vou tratar essas feridas, agora eu vou resolver essas questões. Aí eu vou procurando meios, pessoas, cultos, palavra, e eu vou procurando para ir tratando a minha vida espiritual agora. Amém, gente? Deus abençoe vocês nesse tempo também de orientação. Amém, amém. Deixa eu ver aqui. Para mim foi uma benção, paz, isso aí, verdade. Pronto. Agora a gente entrando aqui na nossa conversa de hoje, Daniel, depois de Daniel 2 e 4, nós vimos ontem, Deus se revelando a reis, lidando com orgulho, soberania, autoridade, a gente viu isso ontem. Nabucodonosor experimenta a humilhação, né? Mas se arrepende. A gente vê que no capítulo 4, no finalzinho, ele fala. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e recuperei o entendimento. Então eu bendize ao Altíssimo, louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é eterno. Ele começou a glorificar. E o seu reino se estende de geração em geração. Todos os moradores da terra são considerados como nada. E o Altíssimo faz o que quer. E ele foi aqui exaltando. Aí ele diz aqui, nesse tempo recuperei o entendimento para a dignidade do meu reino. Depois que ele se arrependeu. Depois que ele reconheceu Deus como Senhor e soberano na terra. Ele volta. Ele volta. Aí, gente, nós vimos isso ontem. Agora em Daniel 5, o cenário muda. Um rei assume, Belsazar, o filho dele. Diferente de Nabucodonosor, ele não aprende com a história. Aí ele faz algo
que Deus também vai abominar. Daniel 5 e 6 mostra duas respostas possíveis diante da soberania de Deus. Um rei que despreza os avisos e cai em uma noite. Em um dia só ele cai. Deus não dá nem tempo para ele. E um servo que permanece fiel mesmo quando a fidelidade custa tudo. Nós vamos ver esses dois reis agora. Então, esses dois capítulos, eles nos ensinam que Deus encerra ciclos de orgulho, mas sustenta quem não negocia sua fé. Deus encerra ciclos de orgulho. Grave isso. Então, esses dois capítulos, eles revelam algo muito sério, né? Deus não apenas levanta reino, ele também encerra. Daniel 5 nos mostra o fim do império. Não por falta de poder militar, mas por corrupção espiritual, soberba, profanação do sagrado. Então vamos ver? Belsazar promove um grande banquete. Quando você abre aí a Bíblia, no capítulo 5, aqui diz assim: o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 homens, importantes do seu reino, e bebeu vinho na presença deles. Até aí, tudo bem. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, havia tirado do templo de Jerusalém. Mexeu no sagrado. Mexeu no sagrado. Para ele e os homens importantes do seu reino e as mulheres e concubinas do seu rei os usarem para beber vinho. Então trouxeram os utensílios de ouro que haviam sido tirados do templo da casa de Deus em Jerusalém. E beberam nele o rei e os homens importantes do reino, as mulheres, as concubinas. Beberam vinho e deram louvores a deuses de ouro, de prata e de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante, apareceu uns dedos de mão humana. Os dedos começou a aparecer, né? Na parede, escrevendo algo, né? E o rei via os dedos que estava escrevendo. Então o semblante do rei palideceu, ficou pálido. E os seus pensamentos os deixaram perturbados, as suas pernas bambearam. Ninguém brinca com Deus, né? E os seus joelhos batiam um no outro. Ou seja, ficou um desespero ali. O rei ordenou em voz alta que fossem chamados os encantadores, os caldeus, os feiticeiros. O rei disse aos sábios da Babilônia: aquele que lê o que está escrito na parede e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura. Tarará, tarará, e fala aqui tudo bem. E aí ele fica perturbado, a mãe dele fala assim: meu filho, existe um homem aqui importante que no tempo do teu pai, ele leu, ele ajudou o seu pai. Aí ele falou: vai chamar esse homem. Quem era esse homem? Daniel. Aí Daniel chega, gente, diante desse rei. Então Daniel foi levado à presença do rei. O rei falou com Daniel e perguntou: você é aquele Daniel dos exilados, tarará? Ele falou: sou eu mesmo. Eu ouvi dizer que você é capaz de dar interpretação. E se você me ajudar aqui, né, você der essa interpretação, eu vou dar púrpura para você, eu vou dar isso, eu vou dar aquilo outro. Sabe qual foi a resposta de Daniel para ele? Então Daniel respondeu e disse na presença do rei: o Senhor pode ficar com seus presentes e dar suas recompensas a outra pessoa. No entanto, eu vou ler para o rei o que está escrito na parede. Sabe o que acontece, gente? Eu vou abrir aqui um parênteses. Por que os profetas naquele tempo, eles não se prendiam aos bens? Assim foi com, por exemplo, com Eliseu, quando Naamã quis dar um monte de bens para ele. Por quê? Porque isso é uma forma de comprar o coração do profeta. Porque ele precisa falar o que está escrito ali. Ele precisa falar a verdade. E muitas vezes você fica de olho no prêmio, de olho no do que está sendo ofertado, e aí você vai amenizar. Você vai amenizar aquilo que você tem que falar, por causa do dinheiro. Pegou a visão aí?
E o profeta, ele tinha compromisso com Deus, ele não queria ser comprado. Entende isso? Então ele falou assim, não, você pode dar para quem você quiser, eu não quero nada que você tem para me dar. Uau. Entende isso? Por quê? Porque o compromisso ali era com a palavra. Depois, se ele quisesse dar para ele, era outra coisa. Mas naquele momento, ele não queria que algo, essa é a minha interpretação, e isso é uma verdade, que esse fator interrompesse ou interferisse naquilo que ele vai falar. Pegou a visão aí? Vocês estão entendendo isso? Amém? Então, olha, ele falou, não, pode dar para quem você quiser. Ele falou assim, eu não estou preocupado com isso, não. E ali, gente, ele interpreta o que está na parede. Vamos falar sobre isso. Né? Ele interpreta o que está ali. O rei, ele fala assim, ó rei, o Deus Altíssimo deu o reino a Nabucodonosor, seu pai, bem como grandeza, glória, por causa da grandeza que lhe deu, pessoas. Ele foi dizendo aqui. Mas quando o coração dele se elevou, o seu espírito se tornou orgulhoso e arrogante, foi derrubado do seu trono. Ele estava explicando a história do pai dele para ele. Foi expulso do meio dos filhos, ficou como um animal, passou a morar junto na selva e foi falando. E o senhor rei Belsazar, que é filho de Nabucodonosor, não humilhou seu coração, mesmo sabendo de tudo isso. Pelo contrário, se levantou contra o Senhor do céu, mandou trazer os utensílios do templo. Amém? E aqui, não é apenas uma festa, é um ato de afronta espiritual. Esse é o problema das festas mundanas. Nós vimos recentemente, no Rio de Janeiro e em outros lugares, algumas pessoas com festas profanas, profanando o sagrado, trazendo elementos do sagrado para mostrar no palco de forma bem explícita e vulgar. É isso aqui, mesma coisa que estava acontecendo nessa festa de Belsazar. Vocês estão entendendo? Vocês já viram isso? Não precisa ser muito claro aqui, né? Famosos internacionais que vêm e nos seus shows usa elementos do sagrado para profanar. É uma afronta espiritual. Ele manda trazer os utensílios do templo de Jerusalém, consagrado ao Senhor, e os usa para beber vinho e louvar os deuses dele. E é isso que acontece aqui nesses palcos que a gente vê. Adorando os deuses dele com os sagrados. Isso revela algo muito profundo, gente. Quando alguém perde o temor, ele começa a banalizar o que é santo. O problema de Belsazar não é a ignorância. Daniel deixa isso claro ao dizer: tu sabias de tudo isso e não te humilhaste. De repente surge a mão escrevendo na parede: Mene, Mene, Tekel, Parzim. Mene, Mene, Tekel, Parzim. Nem um sábio consegue interpretar. Mais uma vez o sistema falha. Né? Falhou o sistema, né? Eles são poderosos, mas falhou. E aí entra você, aí entra eu, aí entra o povo de Deus. Mais uma vez o sistema falha e Daniel é chamado a interpretar. E aí ele fala: eu vou dizer para você, rei, o que está escrito aí. Mene, Deus contou os dias do teu reino. Eita glória, até me arrepio. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Parzim, teu reino foi dividido. Teu reino foi dividido e entregue a outros. Naquela mesma noite, gente. Quando ele entrega o rolo, entende? Naquela mesma noite, quando ele entrega o rolo, Belsazar morre. Deus não deu nem tempo. Tem coisa que Deus não vai dar tempo, não. Naquela mesma noite o rei morre, sem guerra, sem aviso prolongado. O pai dele ainda teve aviso.
ainda teve tempo de se arrepender, não ouviu, teve que passar pelo processo, se arrependeu. Ele não. Você já sabia de tudo isso. Então tem coisa, gente, que vai ser rápido. Há coisas que Deus tolera por um tempo, mas não para sempre. Banalizar o sagrado, endurecer o coração, ignorar alertas espirituais traz colapsos. Então Deus já está falando com você. Você já sabe. Você já tem entendimento que isso é um pecado, que isso é um problema, que isso vai te corromper, que Deus abomina esse tipo de comportamento, de atitude no sagrado, no templo. Tá pregando e você tá fazendo coisas erradas. Tá usando o altar para se promover. Cuidado que pode ser repentino. Então, gente, o juízo de Deus. Quando o sagrado é banalizado, quando dizemos que, por exemplo, há coisas que Deus tolera por um tempo, mas não para sempre. Isso não fala de um Deus impaciente, mas de um Deus longânimo, que avisa, chama, corrige, espera o arrependimento. Sempre, gente, foi assim. Então, quando o sagrado é banalizado, é isso. Então, há pessoas que começam a tratar o espiritual com descuido. A oração vira algo quando dá. Quando dá, eu oro. Começa aí. Jejum, por exemplo, vira quando sobrar força. A palavra, ela vira algo que se escuta, mas não se obedece. Gente, o que tem de pregador hoje na internet, o que tem de palavra, o que tem de culto, 2, 3 cultos no dia. Falta de palavra não é. É diferente. Olha como é que o julgamento vai ser diferente. Lá, no Antigo Testamento, as pessoas iam para o templo para ouvir, porque elas não tinham acesso às informações. E não vou muito longe nos templos agora, antes da internet. Muita gente não tinha acesso à informação. Era restrita apenas para os sábios, para os escribas, para os fariseus. O povo mesmo, eles tinham que ouvir o que estavam falando ali. Hoje nós banalizamos o sagrado. A palavra vira algo que se escuta, mas não se obedece. Tá, já ouvi isso. Pegou? No começo, nada parece acontecer. A pessoa pensa, está tudo bem. Deus entende. Mas aos poucos o coração vai ficando insensível, a consciência vai ficando calada. E aquilo que antes dói, já não dói mais, já não incomoda mais. É assim que a gente vai banalizando. Quando fala que, outro exemplo, né? No serviço, no nosso ministério, no início a pessoa ela serve com muito temor. Ela empolgada ali, serve. Dependência, quebrantamento. Com o tempo ela começa a usar o altar para autopromoção. Usa o dom sem vida devocional. E fala de Deus sem ouvir de Deus. Sem ouvir Deus. Ela continua ativa, mas já não está sensível. Deus tolera por um tempo, porque Ele é gracioso. Mas quando não há arrependimento, o peso vem. O problema não é errar, o problema é perder o temor e continuar como se nada tivesse acontecido. Tá, gente? Outro exemplo que eu posso trazer é da vida moral e escolhas. Quando alguém começa a justificar pequenos pecados, né? Pequenas concessões, pequenos desvios de caráter, a gente começa a negociar essa parte aí. O coração vai endurecendo. O que antes gerava arrependimento, agora gera justificativa. Belsazar não cai por ignorância, preste atenção, porque Daniel fala para ele, você sabia de tudo isso, mas por desprezo consciente. Desprezo. A gente bota desculpa eu não tenho força, mas você tem consciência. Amém, gente?
Então, aqui é um ponto que a gente trabalhou dentro de Daniel 5. Amém, amém. Deus abençoe, irmãs que estão chegando. Agora, no capítulo 6, acontece Daniel na cova dos leões. Muito conhecido esse texto, muitos louvores que falam desse texto, né? Dário decidiu constituir 120 sátrapas para que administrasse o teu reino. Sobre ele colocou 3 presidentes, dos quais Daniel era um. Agora, Belsazar morre e ele falou que ia entregar o reino aos persas, e agora chegou o tempo do reinado de persas. Dário está aqui, o rei Dário. E aí Daniel, em Daniel 6, o império muda. Agora é reinado do Medos e Persas. Daniel continua servindo com excelência. A Bíblia diz que nele havia um espírito excelente, né? Daniel, ele tinha esse espírito. Os líderes tomados por inveja, a gente vai ver aqui. Não encontram falhas administrativas nele. Então decidem atacar o quê? Se alguém não encontra nada que possa denegrir a sua imagem, na parte administrativa, na tua parte moral, ele vai atacar a sua fé. Cria um decreto. Ninguém pode orar a outros deuses por 30 dias. Amém? Então, mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes. E o rei ficou impressionado com eles. O rei até pensava em colocá-lo sobre todo o reino. Nossa, esse Daniel é ungido de Deus mesmo. Então os presidentes, os sátrapas, começaram a procurar um pretexto relacionando com a administração do reino para poderem acusar Daniel. Mas não conseguiram encontrar esse pretexto, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro e nem culpa. Então esses homens disseram: nunca acharemos um pretexto para acusar esse Daniel, a menos que procuremos algo relacionado com a lei do Deus que ele adora. É sempre assim. Então, criaram um decreto. Ninguém pode orar. Daniel poderia orar escondido, parar por um tempo, se adaptar ao sistema. Ele poderia fazer isso? Poderia. Mas Daniel fez algo poderoso. Ele ora como sempre orou. Santidade não é reação, é constância. Santidade não é reação. Eu não me adapto ao ambiente, é constância. Daniel é lançado na cova dos leões, mas o texto mostra algo tremendo aqui. Deus não impediu a cova, mas fechou a boca do leão. Agora, o próprio rei, aqui assinou o decreto, precisa jogar aquele homem que ele estava admirando. Ficou perturbado o rei, não queria fazer aquilo, mas ele tinha assinado. Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa em seu quarto, no andar de cima. As janelas abriram para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia, ele se punha de joelho, orava e dava graças diante de Deus, como era o seu costume. Ele não parou. Então aqueles homens foram juntos até a casa de Daniel e encontraram orando. Depois se apresentaram ao rei e falaram a respeito. Foram lá fofocar, foram lá entregar. Não é verdade que o Senhor assinou aí um decreto que a gente fez? Taraná, taraná. Esse Daniel, que é o exilado de Judá, esse mesmo, tá lá orando 3 vezes no dia ao Deus dele. E o rei ficou muito triste, perturbado, porque... Só que o rei falou: olha, Daniel, o teu Deus, o Deus que você serve, clama a ele, ele pode te livrar dos leões. Então, foi um testemunho também para esse rei. O rei passa a noite angustiado, Daniel passa a noite guardado. Pela manhã, Daniel sai ileso. O rei declara: o Deus de Daniel é o Deus vivo.
Então entenda que dentro dessa prova, dessa tribulação que Deus não vai impedir muitas vezes a gente de passar, Ele vai deixar você passar, porque Ele vai manifestar a glória dele aí, nessa situação. Para que todos possam ver, todos, aqueles que incrédulos, que não creem, possam ver a maravilha de Deus. Muitos médicos às vezes vão falar, não tem jeito para isso é uma estatística que... E Deus vai mostrar para eles que Ele é Deus, que Ele muda aquilo que Ele quer. Amém? Então, a fidelidade não te livra da perseguição. Grave isso. Ai, Thalita, sou tão fiel a Deus, eu estou procurando andar certo, estou procurando andar honesta. É isso aí. Continue assim, Daniel não mudou o seu procedimento. Fidelidade não te livra de perseguição, mas te sustenta nela. A tua fidelidade a Deus vai ser sustentada na provação. Diferente de pessoas que não têm fidelidade, que também vai passar por provação do mesmo jeito, por perseguição. Só que lá dentro ela fica atribulada, ela cai, ela desanima. Muitas pessoas são derrubadas. Deus honra quem não negocia princípios. A cova vira palco de testemunho agora. Não só para aquele rei, mas para todos que lá viviam e para a gente hoje, né? Como um testemunho de que Deus entrou na cova. Então, fidelidade que não negocia. Daniel 6 nos ensina que fidelidade não é um ato heróico, isolado. É uma postura diária. Diária. Ele é o mesmo com Nabucodonosor, o Belsazar e agora com Dário. Sempre manteve a sua postura. Então pode entrar líder e sair líder na sua igreja. Se você tem uma postura com um líder, depois você tem uma postura com outro líder, você tem uma postura com outro líder. A falta de caráter é sua. É nossa. Daniel não mudou, não aceitava os interesses do rei, sempre na sua posição. Entendeu? O rei, os líderes podem mudar. Podem ser pessoas que não têm compromisso com Deus, não têm compromisso, agora você permanece fiel naquilo que Deus te chamou. Tá? Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, em ambiente de trabalho. Você trabalha em um lugar onde mentira é normal. Manipular números é comum. Thalita, é normal lá a gente manipular os números. Enganar cliente é estratégia. Você sente pressão para se adaptar. É um sistema. Então, Deus nos ensina, Daniel nos ensina algo. Não espere o ambiente mudar para ser fiel. Seja fiel mesmo quando o ambiente não muda. Sabe, gente? Então a gente por medo, porque recebe um agrado, porque recebe uma promoção, porque recebe um dinheirinho a mais, a gente muda, manipula as coisas. Deus está vendo esse negócio aí. Às vezes você não prospera por causa disso. Às vezes coisas não acontecem porque Deus percebe, Deus vê todas as coisas, a manipulação. E esses homens que fizeram esse decreto, depois o rei mandou jogar todo mundo lá dentro da cova dos leões, tá? Presta atenção. Olha o que está escrito aqui, Olha. Pela manhã, ao romper do dia, o rei se levantou e foi depressa à cova. Ao se aproximar da cova, chamou Daniel com voz triste. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, conseguiu livrá-lo dos leões? Daniel respondeu, que o rei vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse mal, porque fui considerado inocente diante dele, e também não cometi nenhum delito contra o Senhor, ó rei. Então o rei, com muita alegria, mandou que tirasse Daniel da cova. Assim Daniel foi tirado da cova e não se achou nele ferimento algum. O rei deu ordem e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel. Foram jogados na cova dos leões
eles e seus filhos, as suas mulheres, e ainda não tinha chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram dele e lhe esmagaram todos os ossos. Gente, preste atenção. Olha o que você desonrar a Deus, ou você brincar com o sagrado, ou você manipular. Não foi só os homens que foram jogados, foram as suas esposas e seus filhos. O problema aqui é mais profundo. Quando você entra nesse tipo de jogo, nesse tipo de brincadeira com o sagrado, não é só você que é afetado, não. É seu casamento, é seus filhos, é seus negócios. Pegou a visão? Todo mundo é afetado. Então, no casamento, às vezes o homem ou a mulher estão nessa condição aqui, ó, de brincar com o sagrado, traz prejuízo para dentro de casa. Aqui a gente já toca um pouco na questão da herança. Ninguém está pagando pelo pecado, mas as consequências vêm para todo mundo que está debaixo desse governo. Pegou? Então você sente pressão para se adaptar, não é um leão rugindo, é um sistema silencioso que vai ali te enquadrando, aí você manipula números, engana cliente, mentir é normal, né? Não espere o ambiente mudar para ser fiel. Seja fiel mesmo quando o ambiente não muda. É isso que Daniel está nos ensinando aqui, gente. E Deus, durante esses 40 dias, está nos alinhando, para a gente poder ir para esse lugar de obediência, né, a Deus. Lembre-se o seguinte, Thalita, o que eu ganho com isso tudo? Você ganha a presença de Deus contigo até na fornalha. Porque você, com Deus ou sem Deus, você vai estar na guerra. Você, com Deus, Ele te dá livramento, Ele te dá provisão, Ele te dá sustento. Essa é a diferença. Então, isso... Outro exemplo que eu vou trazer aqui. Família e relacionamentos. Às vezes a pressão não vem de fora, vem de dentro de casa. Você é radical demais. Isso é exagero que você está fazendo. Todo mundo faz assim, né? A pressão às vezes vem de casa. Você é radical, isso é exagero. Todo mundo faz assim. A tentação é diminuir o padrão para manter a paz. Ai, sabe, quero ter paz. Então Daniel poderia ter orado escondido, mas ele escolheu não negociar o público com Deus. Amém? Amém. Deixa eu olhar aqui. Nós estamos caminhando para o fim. É isso aí, ó. Louvado seja Deus. Aleluia. Outro exemplo, vida espiritual. Muitas vezes dizem assim, eu continuo crendo, só dei um tempo. Né? Ah, não, depois eu volto. Agora não é uma boa fase. Daniel não esperou a fase melhorar. Ele manteve a constância. Santidade não é emoção, é governo. Nós estamos falando isso desde o início. Santidade não é emoção, é governo. Entende isso? Eu que governo a minha santidade. Eu que estou no controle ali com o Espírito Santo. Se você for só pela emoção, você não sustenta. Quem governa a sua vida? O medo ou o temor do Senhor? Conclusão, gente. Quando o sagrado perde valor, o coração endurece. Daniel 6, ele nos ensina quando a fidelidade permanece, Deus permanece junto. Deus ainda, guarda isso, Deus ainda pesa corações. Ele sonda. Ele honra a constância. Ele fecha a boca de leões e encerra ciclos de soberba. Vou repetir. Quando a fidelidade permanece, Deus permanece junto. Deus ainda pesa corações. Deus ainda honra a constância. Deus fecha a boca de leões e Ele encerra ciclos de soberba. Nós aprendemos com esses capítulos isso. E aí eu gosto de fazer as perguntas para a gente pensar, né? Para tirar de nós uma resposta.
As perguntas que eu quero trazer hoje para você é: tenho tratado o que é santo com reverência ou banalização? Tenho tratado o que é santo com reverência ou com banalização? Tenho ignorado alertas espirituais achando que nada vai acontecer? E quais áreas estou sendo pressionada a negociar minha fé? Se a fidelidade me custar conforto, eu continuo firme? Confio que Deus entra comigo na cova ou só confio se Ele me livrar dela? Então, tá aí os pensamentos para vocês anotarem e pensarem sobre isso. Então, esses capítulos ensinam que reinos caem, gente, quando o temor acaba. Ensina que servos permanecem quando o temor permanece. Deus é fiel. Deus vai me livrar da cova. Eu permanecerei fiel mesmo se a cova vier? Então a gente precisa pensar nessas questões. Que Deus abençoe a vida de vocês. Pai, eu quero te agradecer por essa aula, por esse ensino, por esse despertar, por esse confronto, Senhor. Nós estamos, Senhor, nesse propósito de 40 dias. 40 dias, Pai, de alinhamento, 40 dias de posicionamento, 40 dias, Senhor, de libertação, através da palavra de Deus. Obrigada, Jesus, por, Senhor, me conceder essa oportunidade de estar sendo esse canal, Senhor, durante esse período. Eu te louvo, te agradeço, Pai. E eu sou testemunha viva de que o Senhor está conosco na cova. Tem estado comigo, Senhor. Tem me livrado, tem me abençoado. Para a honra e glória do nome de Jesus. Eu te agradeço, Pai, pelas vidas que aqui passaram, para aquelas que vão passar. Que essa palavra encontre, Senhor, repouso, que ela frutifique, que ela transforma corações. Em nome de Jesus de Nazaré. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Aleluia. Ó, amanhã te espero de novo. Até lá.